Vamos à questão da Universidade Federal de Viçosa, de Minas Gerais, fala o seguinte, ó, dada a expressão, é correto afirmar que o valor de 2E menos 26 é... Então, vou pegar aqui a expressão que ele deu. Vou trabalhar aqui primeiramente com ela. Aqui, ó, vou trabalhar parte desse enunciado, tá bom? Depois eu faço o estudo do restante do enunciado. Então, ó, pegando aqui a expressão dada, certo? Cadê o E aqui? Vamos lá, pessoal. Ó, a gente observa o seguinte, que aqui nós temos aqui dentro do colchete uma divisão de potências, certo? Então, eu vou estar representando essa divisão de potências de uma outra maneira. Então, ó, eu vou representar dessa forma aqui, mas lembrando que as duas representações estão corretas. Ó, então tá aí. Esse colchete aqui eu vou deixar por enquanto, ok? Vamos lá então, ó. Nós temos aqui, ó, menos meio elevado a 6. Por enquanto eu não vou desenvolver essa potência. Só que eu tenho 2 elevado a menos 7. Pessoal, quando você tem uma potência de expoente negativo, eu vou inverter a base e simultaneamente eu vou alterar o sinal do expoente. Então, ó, invertendo aqui, eu vou ter exatamente 1 sobre 2, certo? E como que eu inverti a base, automaticamente você altera aqui o sinal do expoente. E veja que o mesmo vai acontecer, pessoal, com a nossa última parcela aqui, ó. Veja que é uma potência de expoente negativo, então eu vou inverter a minha base. Se a minha base é 1/3, invertendo, acaba sendo aqui o próprio 3. E, simultaneamente, a gente altera aqui o sinal do expoente. Então, ó, vamos voltar aqui para o colchete. Veja o seguinte... nós temos menos meio elevado a 4. Então, significa que esse menos meio está repetindo 4 vezes no processo aí da multiplicação. Então, vamos colocar aqui, ó, esse menos meio repetindo aqui, ó, 4 vezes. E nós temos aqui no denominador menos meio elevado a 3. Então, significa que nós estaremos repetindo 3 vezes. Ok? Bem, pessoal, então por enquanto eu vou deixar isso aqui no colchete. Esse menos meio elevado a 6 eu não vou desenvolver, certo? O meio elevado a 7, por enquanto eu não vou desenvolver. Só que, pessoal, nós temos aqui, ó, 3 elevado a 3, que no caso aqui a gente sabe que é 27. Tá bom? Beleza? Então vamos lá então, ó. O que vai acontecer aqui, pessoal? Dentro do meu colchete, observa que o menos meio no numerador repete 4 vezes, no denominador repete 3 vezes. Então dá pra gente aqui ficar simplificando, ó. Veja que esses dois menos meio que eu coloquei em destaque, eles irão aqui, ó, simplificar. Ó, os próximos aqui eu vou colocar aqui de vermelho, só para mostrar que eu estarei simplificando esses dois. E esse menos meio com o menos meio, seja no numerador, seja no denominador, que eu coloquei de cinza, eles estarão aqui simplificando, tá bom? Então veja que no final, dentro do meu colchete, vai restar apenas um único menos meio. Então, inclusive, eu posso até tirar, ó, esse meu colchete. Então veja que nós temos aqui esse menos meio, que é o resultado que é decorrente aqui de todo o processo que aconteceu dentro do meu colchete. Eu tenho aqui menos meio elevado a 6. Então aqui, ó, entre o menos meio e o menos meio elevado a 6, nós temos a multiplicação, ok? Que eu vou desenvolver na próxima linha. Eu tenho meio elevado a 7, por enquanto eu não vou aqui desenvolver. E nós temos o nosso 27, que é resultado de 3 ao cubo, tá bom? Então, ó, na próxima linha, observa o seguinte, olha que interessante, nós temos menos meio vezes menos meio elevado a 6. Se eu tivesse isso aqui, pessoal, ó, só um exemplo, ó. Vamos supor que eu tivesse aqui, ó, 2 vezes 2 elevado a 6, pessoal.
Ó, a gente sabe que esse 2 elevado a 6 significa que o 2 está multiplicando por ele mesmo 6 vezes, ok? Ou seja, então o 2 aqui aparece 6 vezes. Com mais esse 2 aqui, a gente conclui então que nós temos que o 2 ele está aparecendo 7 vezes no processo da multiplicação. Então 2 vezes 2 elevado a 6, a gente poderia estar escrevendo como 2 elevado a 7. Ok? E o mesmo raciocínio eu vou fazer aqui, pessoal, ó. Então, o que que vai acontecer, ó? Analisa o seguinte, você tem aqui menos meio e você tem menos meio elevado a 6. Então, significa que o menos meio está sendo multiplicado por ele mesmo 6 vezes. Ou seja, na multiplicação, o menos meio repete 6 vezes. Só que tem mais um aqui, ó. Então, no final, nós temos aqui o menos meio na multiplicação, repetindo aqui 7 vezes. Tá bom? Beleza? Aí tá, então nós chegamos nessa parte aqui. Agora a gente vai desenvolver simultaneamente, né? O menos meio elevado a 7 e o meio elevado a 7. Então vamos lá então, ó. Cadê? Aqui, pronto. Então aqui, ó, a gente tem aqui, ó, o menos meio elevado a 7. E aqui nós temos o meio elevado a 7. Bem, pessoal, menos meio elevado a 7, então significa que na multiplicação, ele vai estar repetindo aqui, ó, exatamente... Eu tentei colocar, mas não deu certo. Ele vai estar repetindo aqui 7 vezes. Então, ó, vou colocar aqui, ó. Já foi uma, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto. E aqui, ó, o meio elevado a 7, a gente está repetindo ele exatamente aqui, ó, 7 vezes. Beleza, vamos deixar assim, né? Ok. O que vai acontecer então? Pessoal, vamos lá então, ó. Vamos fazer primeiro a multiplicação dos sinais. Então, nós temos aqui, ó, menos vezes menos, deu mais. Mais vezes menos, menos. Menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. Menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. Então, aqui, ó. Eu já sei que o resultado vai ser negativo. Bem, então agora a gente vai multiplicar agora quem, pessoal? Os numeradores, né? 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. A gente vai ter aqui o próprio 1. Vamos ver agora a multiplicação aqui com os denominadores. Ó, 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 2 é 16, 16 vezes 2, 32, 32 vezes 2, 64, 64 vezes 2, 128. Cadê o trem aqui? Pera aí, apareceu essa coluna errada. Então aqui é 128. Ótimo. Beleza. Pessoal, então agora vamos calcular isso aqui, né? Então, ó, vou pegar essa parte aqui. Vamos lá. Ó, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 deu o próprio 1. Ó, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2 é 16, 16 vezes 2 32, 32 vezes 2 64, 64 vezes 2 128. Observa que todos aqui, ó, são positivos. Então no final a gente vai ter aqui, ó, um resultado positivo, então não tem necessidade de colocar aqui o sinal da adição, tá bom? Vamos lá então, ó. Então a gente vai voltar aqui na expressão e a gente vai observar o seguinte, ó.
essa potência aqui, o resultado é negativo. E essa aqui, ó, o resultado é positivo. Então, se você analisar bem, aqui, ó, menos 128 com mais 128, eles se anulam, ok? Então, é tanto que eu vou vir aqui, ó, eu vou colocar aqui uma cor, vou colocar aqui de cinza. Tá bom? Aqui, ó. Eles se anulam. Então, no final, eu vou ter aqui, ó, eu vou ter 0 mais 27. Então, vai dar o próprio 27 aqui, ó. Então, veja que o valor dessa expressão é 27. Bem, agora eu vou voltar no que ele quer, né? Ó, é correto afirmar que o valor de... Então, vou fazer agora isso aqui, ó. É correto afirmar que o valor de é... Ele quer quem ali, pessoal? Ó, ele quer 2E menos 26. Vamos ver aqui. Então, vamos lá então, né? Ó, ele quer 2E menos 26. Certo. Então, pessoal, ó, a gente vai pegar o 2, multiplicar pelo valor do E. Lembrando que aqui é 27, né? O valor do E. Pessoal, então o dobro de 27 é 54. Tá bom? E agora a gente vai fazer 54 menos 26, ó. 4 menos 6 não vai ser possível. Então eu vou pegar uma dezena e vou transformar em 10 unidades. Então eu vou ter 14 menos 6, vai resultar aqui em 8. Certo? Bem, de 5 dezenas, a gente passa a ter 4 dezenas. 4 menos 2 dezenas, a gente vai restar aqui 2 dezenas. Então, o resultado aqui foi 28. Certo? E vamos ver aqui agora qual é a alternativa correta. Quer ver? Deixa eu ver se eu vou deixar essa linha aqui. Quer ver? Eu acho que o melhor é deixar essa linha. Tá bom? Então, voltando aqui, ó, vamos lá. Então, a gente vai ter como resposta a letra A, né? Então, deixa eu pegar aqui. E vamos registrar aqui, então, ó. Deixa eu ver aqui a formatação rapidinho. Se tá tudo ok aqui. Aí eu finalizo aqui. Tá tudo ok. Aí daqui já veio pra cá. Tá, então tá aí, pessoal. Então nessa questão aí, pessoal, o resultado foi 28. A alternativa correta é a letra A.